O Inter deve ter novos reforços para enfrentar o Vitória no sábado e mais, né? Uma informação importantíssima sobre o Vitória que pode mexer com o Inter ou dar mais chances do Internacional a vencer a partida. E também a boa venda do Johnny, que ajuda muito os cofres do Inter. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Primeiramente, eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quem assiste o conteúdo de Barcelona aqui é um outro público. Mas que baile do PSG, né? Primeiramente, eu não posso esconder minha alegria por esse baile que o PSG tá fazendo. Eu não estou surpreso. Só tá surpreso quem não assiste La Liga. Na verdade, para mim, parece muito El Clássico, né? Onde o Barcelona sempre deu baile no Real Madrid. Então, tá muito bom, né? Eu tô gravando no intervalo, tá muito bom de acompanhar. Baile que só se surpreende quem não assiste a La Liga. Mas agora, vamos falar de Inter, claro, para isso que tu tá assistindo esse vídeo, para saber do Inter. O Vitão vai estar em campo contra o Vitória no sábado. O Vitão, ele foi liberado para jogar, né? Todos sabem que o Vitão acabou pegando gancho, né, de pelo menos 2 jogos, suspenso. O Inter entrou com efeito suspensivo. E o Vitão está disponível, o Vitão vai poder jogar, o Vitão deve começar o jogo contra o Vitória sábado, né? O Internacional conseguiu o efeito suspensivo, com isso, né, a dúvida, será que o mercado não pode jogar também? Então o Internacional deve começar aí com o Vitão, né, no sábado contra o Vitória. Já é uma excelente notícia pro Inter, tá? O Vitão chegou a jogar no segundo time do jogo treino. Acho que o Roger colocou ele no segundo time do jogo treino, até pensando na possibilidade do Vitão não começar jogando contra o Vitória. E aí o Inter conseguiu esse efeito suspensivo. Vitão joga sábado, 4h30 contra o Vitória. Outro que se tornou uma possibilidade pro Roger é o Brian Aguirre, que o Internacional postou uma foto do Brian Aguirre treinando, né? O Brian Aguirre que não jogou o jogo treino contra o Brasil de Farroupilha, o Brian Aguirre que sentiu, né? Acabou sentindo durante um desconforto durante uma das atividades, não jogou contra o Brasil de Farroupilha, já pode começar, quem sabe, ou ser um reforço para o time do Roger Machado contra o Vitória no final de semana, tá? O Brian Aguirre já está treinando, deve estar entre os relacionados, e por que não? Pode, quem sabe, já começar contra o Vitória. O Inter postou a foto dele treinando, possivelmente podemos ter a Aguirre então contra o Vitória. É um reforço, né? Ele participou do treinamento de hoje no CT Parque Gigante. A dúvida que ainda fica é o Bernabé, né? Será que vai jogar o Bernabé ou será que estreia então o Alan Benítez, que foi quem jogou no lugar do Bernabé na primeira parte do jogo treino contra o Brasil de Farroupilha, naquele momento onde estava mais os titulares ali. Falar sobre o Johnny, porque é uma baita negociação pro time do Internacional, o Johnny, tá? O Real Betis e o Atlético de Madrid fecharam, né, os detalhes da negociação do Johnny. Sim, deu 30 milhões de euros, tá? E o Inter tem direito a 20% de mais-valia sobre o jogador. Sabe com quanto que o Inter vai ficar com isso? O Internacional fica com 4,8 milhões de euros da negociação, tá? Ou seja, 30,8 milhões de reais na negociação atual. Então o Inter fica com mais de 30 milhões de reais pro caixa do clube, porque o Johnny está saindo do... Aliás, já saiu, né? Já é do Atlético de Madrid. O Johnny sai do Real Betis, vai pro Atlético de Madrid e o Inter fatura mais de 30 milhões de reais com isso, que o Inter tenha direito a 20% do jogador. Então essa atual negociação do Johnny que sai do Betis, que vai pro Atlético de Madrid, muito bom pro Internacional essa negociação, muito boa pro Inter essa negociação, muito bom pros cofres do clube essa negociação. O Johnny que fez uma baita passagem lá no Betis, o Betis que teve bons momentos na temporada passada, apesar de ter caído na Copa do Rei pro Barcelona. No primeiro turno, quando enfrentou o Barça, fez um bom jogo. O Betis também teve boas partidas, ficou entre os primeiros colocados da La Liga, ficou ali no G7 ali. Então o Betis, ele é hoje uma força, né? Claro, tem as 3 principais forças. Eu diria que o Betis hoje seria, né, o quarto, quinto time ali, brigando com talvez abaixo ainda de Atlético Bilbao, né, de Villarreal, fora a elite do futebol espanhol. Então o Betis é um time que ele é recheado de jovens jogadores, né? E o Johnny fez parte desse time e foi uma grande passagem do Johnny lá pelo Betis.
tanto que está sendo coroado indo para o Atlético de Madrid do Simeone, tá bom? E o Inter ganha bem então com isso nos cofres colorados. Uma das coisas que chamaram a atenção no jogo treino do Inter foi a formação do Roger. O Roger não começou com 3 volantes. E a gente falou sobre isso aqui na nossa live de segunda-feira. Olha aí um pouco do que a gente falou aqui na live de segunda-feira, que nós tivemos aqui no canal, sobre essa ideia tática do Roger, e já com certeza deve ser o mesmo pensamento para enfrentar o Vitória e para os próximos jogos do Inter. Olha aí. Então, por 3-1 contra o Brasil de Farroupilha, né, a gente falou aqui no canal, teve 2 gols do Ener Valencia, acho que os grandes destaques então ficam para 2 gols do Ener Valencia, um gol do Thiago Maia, mas o que eu achei mais interessante desse jogo treino é a forma que o Roger então montou o time. Como que o Roger montou o time, né? O Roger colocou um time sem os 3 volantes, né? O primeiro time foi com o Thiago Maia, o Bruno Henrique e o Alan Patrick fazendo o meio campo. E aí, né, foi com o Carboneiro e o Wesley pelos lados e o Borré como atacante. Esse foi o Inter do meio para frente na primeira parte. E o Inter da segunda parte teve guris da base, né? Teve Gustavo Prado fazendo aqui do Wesley, teve o Oscar Romero fazendo a do Alan Patrick, mas também foi sem os 3 volantes. O time da segunda parte teve o Mercado, né? O time da segunda parte teve o Mercado, o time da segunda parte aí teve o Vitão. Então, na segunda parte, a zaga ele já foi mais perto do titular. Na primeira parte, jogou o Clayton. Na primeira parte, o Alan Benítez jogou na do Bernabé, que não jogou esse jogo. O Aguirre também não jogou, e o Juninho também não, por questão de lesões, né, de sentir. O do Juninho um pouco maior do que a do Aguirre. O Aguirre foi mais que ele sentiu numa outra atividade. Então, o Inter teve essa, para mim, as 2 grandes notícias do jogo treino. Primeiro, 2 gols do Valência. Sim, era o Brasil de Farroupilha, né? Sim, era um jogo treino, mas quem sabe não é aí uma boa notícia de um Valência que já vai voltar confiante, de um Valência que já vai voltar, né? Quem sabe fazendo gols aí nas primeiras bolas, brigando para retornar à titularidade, que eu acho que vai ser do Borré. Mas o principal também foi a formação, né? Internacional, óbvio, com os 2 laterais, com os 2 zagueiros, mas o principal, sem 3 volantes, né? Na primeira parte foi Thiago Maia e Bruno Henrique, e o Alan Patrick. E o Alan Patrick é mais avançado, né? E aí, os 2 pontas, o Carboneiro e o Wesley. Carboneiro também que é um excelente retorno, né? E na segunda parte também o Prado jogou ali como ponta, daí teve o gurizada da base ali como volante, o Oscar Romero na do Alan Patrick. Mas é isso, sem os 3 volantes. Para mim, isso foi uma grande notícia. Pode ser que ele não usou 3 volantes porque, por exemplo, ele não tem o Fernando para fazer isso? Pode ser. Beleza, mas para mim essa já foi a grande notícia. Sem os 3 volantes, o Roger Machado colocou Thiago Maia, Bruno Henrique e o Alan Patrick. E outra também, né? Se começou com Thiago Maia e Bruno Henrique, a tendência é que o Ronaldo não é o titular. Eu acredito que o time titular já para sábado, o time titular já para contra o Vitória, contra o Santos, o time titular hoje do Inter é Thiago Maia e Bruno Henrique ali, né? Thiago Maia, Bruno Henrique e o Alan Patrick, Carboneiro, Wesley e o Borré. Eu acho que vai ser essa mesma ideia de time. Valência que fez os 2 gols, tomara. E beleza, eu acho que com o que a gente tem é isso mesmo. Então acho que ficam esses destaques desse jogo treino do Inter. A segunda parte foi mais para ver a base, foi mais para ver Iago Noal, né? Tem o Luiz Otávio, tem bons jogadores do Inter aí pro Roger olhar e também, né, pegar ritmo e tudo. E só também deixando registrado, o Rocher jogou. Então, o Rocher deve estar voltando, o Rocher na primeira parte, Antony na segunda parte. Então, o Rocher deve estar voltando, né? Então, esses são os destaques que a gente tem do Inter, na verdade, bem resumidão. Do Inter, de momento, é isso. O mercado também, Juan Portilha, difícil. Tu tem ali o Atlético Mineiro, o River Plate tentando ele, e o Inter perdeu o Irala, que acabou indo pro futebol árabe. Ó, vou colocar aqui alguns comentários. Ó, o Carlos Eduardo Severo deu boa noite, tá? Todas as lives aqui, eu acho que ele não perde nenhuma. Aí, ó, grande Lucas Rosso e Dornelles, é verdade, são 2 Lucas, né? Eu me chamo Lucas e o Lucas Rosso, né? É o Lucas também. Aí o Pacheco botou baita dupla. O Pacheco sempre aí também, sempre que ele pode estar comentando aqui. Tá aí um nome de canal, os Lucas, ó, já pensou? Um é bom, 2, Rapaz, imagina. rapaz, quando a gente faz o giro da rodada, quando se junta eu, ele, o Erlen e agora o Rogério, meu amigo. 4 horas é pouco pra gente. Não, eu acompanho lá. Mas eu dei um resumão agora. Eu convidei o Rogério participou o torcedor de São Paulo, né? Participou na semana retrasada.
Ele esteve participando aqui, né, também. E é também muito gente boa. Ele chateado com o São